Meus irmãos, hoje venho aqui para vos falar da Bíblia. Não é nada disso, eu não estou aqui para evangelizar ninguém. O meu trabalho é professor de História e com muito orgulho. O livro chama-se A Bíblia em Ação e é do autor brasileiro Sérgio Cariello, que fez bastantes trabalhos para a Marvel e para a DC Comics. Ei galera, tudo bom? Meu nome é Pedro Ferreira e este é o PDH. Mentira, enganei-me, é o História Mega Fácil. O programa é que é o PDH. Mas vocês perceberam. Ora, e como professor de História, vou-vos, claro, falar sobre História. Independentemente do que esteja a falar, vai ser sobre História. Invariavelmente. Mas ó professor, o que é que a Bíblia tem a ver com História? Tem tudo a ver. E se eu disser que a Bíblia é sobretudo um livro de História, acreditam? Como assim, professor? Ora, em primeiro lugar, deixem-me explicar um pouco. Há que compreender exatamente o que é a Bíblia. Para começar, a palavra Bíblia provém da palavra grega biblos, que significa livro. É a mesma palavra que está na gênese das palavras biblioteca e bibliografia. Vamos ver. Ora, a Bíblia é, portanto, o livro, ou o conjunto de livros, digamos assim, o manual dos cristãos. Ora, mas isto remete-nos para outras informações que vocês também terão que ter, de modo a perceber. Em primeiro lugar, como surgiu a Bíblia, o que é que compõe a Bíblia? Ora, a Bíblia é um conjunto de textos formados juntos nos primeiros anos do cristianismo, de modo a mais facilmente se espalhar a ideia, a mensagem cristã. A versão atual da Bíblia, a versão que nós hoje utilizamos, foi compilada no século V d.C. por um senhor chamado Jerónimo. São Jerónimo. A sério? Não sabia. Ora, e depois disto é necessário compreender outras coisas, em particular de onde é que surgiu o cristianismo. O cristianismo surgiu como uma reforma dentro de uma outra religião já pré-existente, que nós hoje damos o nome de judaísmo. Entre muitas outras características desta religião, vai herdar a crença num único Deus, que compõe, como nós vamos ver, a primeira parte da Bíblia. Ora, isto vai fazer com que a Bíblia se divida em duas partes. A parte judaica, o Antigo Testamento, e finalmente a parte cristã, o Novo Testamento. Agora já sei. Portanto, agora fica sabendo de uma coisa. Se tu és daquele cristãozeco analfabeto que gostas de chamar judeu às pessoas, sobretudo para as ofender, fica sabendo de uma boa verdade. Jesus Cristo era judeu. E um judeu praticante, até. Embora tivesse umas opiniões contra. Mas ó professor, eu acho que o professor ainda não explicou bem. Mas afinal, o que é que a Bíblia tem a ver com a História? Afinal, a Bíblia é aquele livro ali do padre. O que é que isto tem a ver aqui com a nossa História? Ora, aí está a parte importante. Ora, a Bíblia conta a história do povo hebreu ao longo das épocas. Tudo bem que a historiografia moderna discorda de algumas partes, mas a história é mais ou menos a seguinte. Abraão foi o primeiro patriarca e aquele que terá dado início à fé judaica, ou hebraica, conduzindo o seu povo desde a Mesopotâmia, no atual Iraque, à terra prometida de Canaã. Foi na altura uma viagem longa, mas pouco para quando se vive até aos 175 anos. Após a sua morte, o povo dos hebreus vai ser liderado pelo seu filho Isaac e mais tarde pelo seu neto Jacó. Este último mais tarde conhecido por Israel, após ter defrontado um anjo num combate corpo a corpo. Jacó vai deixar a terra prometida e encaminhar o seu povo para o Egito após uma trama curiosa, onde um dos seus filhos, José, é primeiramente vendido como escravo e acaba como governador do faraó. A história a partir daí é subejamente conhecida. Anos mais tarde, um belo faraó decide fazer dos hebreus bons escravos, até que Deus se enfurece e decide matar alguns jovens inocentes para tentar mudar a opinião dos pais. Não foi fácil, mas lá o mar se abriu, fazendo os judeus regressar à Palestina comandados por Moisés, mas não sem antes lhes dar uma lei escrita. Entrou-se então na época dos juízes e no novo ciclo de guerras, desta vez contra outro povo que teimava em querer viver na terra que Deus já tinha dado aos hebreus. Falo dos filisteus, claro. Afinal de contas, havia um mandato divino por parte dos hebreus para os expulsar dali e agora também um bom par de músculos para executar a promessa. Estou a falar de Sansão. O tipo era espetacular, conseguia matar 1000 filisteus de uma só vez usando apenas a queixada de um burro. Mas o gosto por vinho em mulheres, em especial uma tal Dalila, haviam deitado a perder este guerreiro de Deus. E tudo por causa de um corte de cabelo. Os anos passaram e os hebreus agora queriam um rei que os pudesse na linha e os comandasse a grandes feitos. Deus, que só havia dado conta já tarde, decide por um nome que lhe vem rapidamente à cabeça: Saúl. Ao princípio parecia bom e logo anuncia ao seu profeta Samuel. Anos mais tarde, pelo contrário, revelou-se não ser uma boa escolha. Mas afinal, qual é o problema? Até um Deus, na sua omnisciência, tem o direito de errar de vez em quando. O próximo da lista era David. Ocupações: pastor, compositor de salmos, matador de gigantes e líder de um exército rebelde.
O homem tinha tudo para ser amado por Deus, quase tudo. Afinal de contas, a morte de um fiel seguidor não lhe pesava muito na consciência. Mas que se há de esperar, ninguém é perfeito. David morre e deixa ao trono o seu filho Salomão, um grande apreciador de vinho, dinheiro e belas mulheres. Também consta que fosse muito culto e sábio. Enfim, era um tipo cá dos meus. Mas embora a capacidade de falar com um e único Deus em pensamentos, a habilidade inerente a quase todas as figuras bíblicas, parece que ele também cultivava um gosto pelo politeísmo, o que fez com que o seu Deus ficasse muito chateado e lhe dividisse o reino em dois, dando origem ao reino de Israel e ao reino de Judá. Estamos perto do ano 1000 a.C. O que segue a partir daqui é uma série de discórdias e intrigas palacianas com os reis de Israel e Judá a procurarem assassinar os antecessores de modo a reinar, até que o reino de Israel é tomado em 722 a.C. pelos assírios e o de Judá em 587 a.C. pelos babilónios. Jerusalém foi destruída. 1300 anos depois de Abraão, o que restava dos judeus do reino de Judá estavam de volta às terras da Babilónia. Quando esta é tomada pelos persas de Ciro o Grande, enquanto o seu rei incompetente Belsassar se banqueteava, os judeus obtêm a autorização do novo rei para reconstruir a cidade de Jerusalém. De regresso à sua terra natal, as coisas não ficaram tão simples assim, mas pelo menos lá se aguentaram. Foi por estes anos que um tal Isaías previu a chegada de um Messias ou Salvador. Os cristãos acreditam que este foi Jesus. Ora, e o que acabo de contar equivale mais ou menos ao Antigo Testamento, que conta a história dos judeus até ao nascimento de Jesus Cristo. Pelo caminho temos o surgimento do cristianismo, mas isso já é contado no novo livro, a que nós damos o nome de Novo Testamento. Por entre mentes, ainda vão ser conquistados pelos gregos de Alexandre Grande e pela República de Roma. Ora, entretanto, é a vez do nascimento de Jesus Cristo, o que dá origem a uma nova cisão religiosa. Ora, e só para terminar a história, Jerusalém foi novamente destruída perto do ano 70 d.C. por causa da insubordinação dos seus habitantes dentro do Império Romano. Vai ser ainda novamente destruída no ano 135 d.C. Do Templo de Herodes resta hoje apenas um bocado de muro. Ora, o Novo Testamento é composto por 4 evangelhos, que são 4 versões diferentes da história de Jesus Cristo, escritas respectivamente por Marcos, Mateus, Lucas e João, e convém lembrar que nenhum deles o conheceu pessoalmente, todos eles ouviram falar dele, pelos Atos dos Apóstolos, que contam a história dos apóstolos, a difusão causada pelos apóstolos por todo o Império Romano. Aqui ganham destaque a obra de 2 grandes difusores do cristianismo, Pedro e Paulo, as epístolas, ou cartas, a maioria delas escritas por Paulo para os líderes das igrejas locais que ele ia fundando, por todo o Império. E finalmente o livro da Revelação, mais conhecido por Apocalipse, atribuído a um tal João, que muitos dizem que foi o apóstolo, embora não se confirme a autenticidade deste facto, que conta os dias futuros quando o mundo acabar e a salvação trazida por Jesus Cristo de regresso à Terra para salvar os seus fiéis. Enfim. E agora vão-me perguntar, mas professor, porquê é que me interessa a história dos judeus? Isso interessa-me para alguma coisa. Então eu agora respondo-vos. Tudo bem que nós hoje vivemos numa sociedade laica e eu estou os parabéns, aí vou encontrar a minha militância. Todavia, a nossa sociedade ocidental, a nossa sociedade europeia, nos últimos 18 ou 19 séculos, digo 18 ou 19 porque só o cristianismo só a partir do século II é que ganhou grande importância no Império Romano, tornando-se a religião oficial do Império. Portanto, toda a história europeia se pautou por este conjunto de crenças, importados do Médio Oriente, mas por este conjunto de crenças, sendo a Bíblia o livro das verdades absolutas. Portanto, por aí, para nós compreendermos a história da Europa, temos que compreender, em parte, o conjunto de crenças que pautou a história da Europa durante muito tempo. E, queiramos ou não, a Bíblia foi esse conjunto de crenças. A Bíblia é esse livro que marcou permanentemente, definitivamente, a história da Europa. E por isso, nós, se queremos ser bons historiadores, se queremos aprender a história, temos que conhecer, em parte, as verdades, as histórias que nos são contadas na Bíblia. Ok? Portanto, é essa a importância, sobretudo. Não venho aqui com outras coisas, não venho aqui defender nenhuma religião, apenas a parte historiográfica da Bíblia. Ora, existem muitos livros sagrados de muitas religiões. Toda a gente conhece a Ilíada e a Odisseia. É impossível conhecer bem a cultura grega clássica sem percebermos estes livros, estes textos, que de certa forma eram sagrados para eles. Muita gente conhece também livros de outras religiões, épicas de outras religiões, o caso da épica de Gilgamesh, da Mesopotâmia, o caso do Beowulf, dos países germânicos, portanto, o Ramayana, da cultura hindu. Portanto, todos eles são livros
que nos transmitem ensinamentos de outras religiões e que nós muitas vezes gostamos de os ler até de uma forma descontraída. A mesma coisa, podemos considerar as histórias da Bíblia, podemos colocá-las ao pé de todos estes livros, como mais um livro que tem o seu conjunto de crenças, o seu conjunto de verdades, que se cristalizam em particular no cristianismo, mas é impossível compreender bem o cristianismo sem percebermos de onde é que o cristianismo vem, neste caso o judaísmo. Ora, e para tudo isto eu utilizei a Bíblia em Ação, do autor e desenhista brasileiro Sérgio Cariello, um autor que, embora seja brasileiro, tem feito carreira nos Estados Unidos, ligado à Marvel, ligado à DC Comics, portanto é um nome comum mesmo no mundo dos cómics internacionais, e este trabalho é muito bom como forma de divulgação, como forma de adaptação dos textos bíblicos. Acho que é espetacular para toda a gente, de uma forma descontraída, em casa, poder ler e perceber melhor toda esta questão da Bíblia. E mesmo assim é um texto longo, estão aqui mais de 900 episódios, segundo a descrição, eu não fui confirmar. Nenhuma narrativa bíblica foi deixada de fora, portanto tudo o que é na Bíblia enquanto narrativa foi aqui colocada, obviamente de uma forma um bocadinho mais romanticizada, não é? Alguns episódios foram, digamos, reconvertidos a uma visão um bocadinho mais pós-modernista da Bíblia, mas ainda assim o trabalho é bom, um bom desenho, um excelente desenho. Acho que faz falta em qualquer biblioteca, sobretudo de um amante de história, este livro, Bíblia em Ação. Isto é, se vocês preferirem as coisas originais e, portanto, acharem que a banda desenhada é uma arte menor e que não interessa para nada, pronto, aí já me calo. Mas para toda a gente que vê na banda desenhada uma oportunidade e uma forma até interessante e engraçada de aprender história, portanto, aí digo que este não pode lá faltar. Este faz falta em qualquer coleção sobre banda desenhada e ainda mais numa coleção de banda desenhada de cariz histórico. Interpretação historiográfica. Ora, em Portugal ela foi publicada pela Sociedade Bíblica. Muito recentemente deu que falar porque acompanhou a revista Visão. Para todos os que aproveitaram esta oportunidade, tal como eu, parabéns. A todos os que não conseguiram aproveitar esta oportunidade, procurem na internet. Em particular, podem começar pelos links que vou deixar aqui em baixo na descrição deste vídeo. Se o recomendo, julguem por vocês próprios, de acordo com aquilo que eu disse, pensem um bocadinho e vejam se o recomendo ou não. De resto, não há mais nada a dizer-vos. Apenas uma coisa: subscrevam, ponham gosto e até à próxima.